Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à terceira live aqui da semana Quem tem fã não corre atrás de cliente. Uma semana dedicada ao encantamento de clientes e como o UX está relacionado com isso, né? Em parceria aqui com a Edevo, que está representada aqui pela Thaís. Boa noite, Suzana, nossa convidada de hoje, Oiê, da tudo Jeep. bom? Pessoal, não esqueçam, né, quem está assistindo aqui a live, vocês vão ter acesso às gravações depois, mas não esqueçam lá de seguir a gente nos nossos canais, a Escola Edevo, tudo junto lá no Instagram, eu, Harold S. Neto, tudo junto, pode ser no Medium, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, qualquer canal é esse mesmo nome, tá? E a Suzana, que é a nossa convidada de hoje, vocês encontram ela mais facilmente aí no LinkedIn, tá? A Thaís vai compartilhar no chat com vocês aí. Suzana Demétrio está lá como Senior Global UX Writer. E vamos começar então, Suzana, trazendo um pouco desse tema. Primeiro, claro, faça a sua apresentação aí, fique à vontade para fazer o seu jabá. E eu já tenho uma pergunta bem interessante aqui para você. Boa. Bem, eu sou a Suzana, eu estou lá no Gympass já faz 1 ano e meio como UX Writer. Antes de entrar na área de UX, comecei na publicidade, então fui redatora criativa por mais de 10 anos em agência, trabalhei em várias agências aqui em São Paulo, grandes agências premiadas, mas percebi que faltava alguma coisinha ainda e encontrei no UX essa coisinha que faltava, então estou super realizada. Comecei dentro de uma das agências com UX e hoje estou levando isso já para outros lugares, como o Gympass. É Pô, isso. muito legal, muito legal. Claro que writing, né, escrita, e tem tudo a ver com comunicação, a gente vai explorar um pouco isso aqui, mas eu achei interessante que você começou a sua fala falando, já estou há 1 ano e meio na Gympass, né? E Sim. aí é importante a gente perceber como a comunicação vai mudando ao longo do tempo, porque se a gente pegar uma ou duas gerações antes, o pessoal fala assim, eu estou apenas há 5 anos numa empresa. A Sim, nossa sim. geração fala, eu já estou há 1 ano e meio na mesma empresa. É verdade. No meu último emprego, eu fiquei quase 10 anos, então as pessoas brincam que 1 ano e meio ainda é muito pouco para mim. Não, é muito engraçado essa mudança. Mas vamos lá, vamos começar do básico aí. Explica um pouco para a gente, né? O que é UX Writing e o que seria esse item especial que você aprendeu com UX, que talvez como redatora antes você não tinha encontrado? Então, como redatora criativa, eu trabalhava interrompendo, né? Então, pensa que fazendo um anúncio, por exemplo, de revista, a pessoa estava lendo, aí eu interrompia ela, a leitura dela, para entregar um anúncio para ela. Então, o meu foco era uma conversão, eu queria que ela comprasse alguma coisa, eu queria que ela clicasse num botão, num banner de internet, qualquer coisa assim. No UX, a grande diferença é que hoje eu não interrompo ninguém. Então, quando eu estou trabalhando dentro de um aplicativo, por exemplo, o meu objetivo é fazer o usuário que está dentro desse aplicativo concluir as tarefas dele lá dentro desse aplicativo, sem nem perceber que lê um monte de texto. Então, o foco é muito diferente, sabe? O meu foco deixa de ser conversão para ser 100% instrução. Então, é ajudar as pessoas a se sentirem seguras dentro de plataformas, dentro de sites e aplicativos. Essa é a maior diferença e o que me chama mais atenção na área de verdade. Acho Tá. que essa é... E, e como é que o trabalho está vinculado ao UX, assim, quando a gente entende, digamos, sei lá, o design de uma interface, por exemplo, como que se dá o trabalho, a integração entre quem está lá desenhando as interfaces, as interações, e você que está escrevendo o texto? Como é que isso acontece? Eu sempre brinco com o pessoal do time que antes de UX Writer, eu sou UX, né? Então o básico
básico do UX, eu tenho que saber tudo. Eu tenho que saber desenhar uma tela, eu tenho que conhecer as ferramentas, eu tenho que saber basicamente como funciona tudo. A grande diferença é que o meu foco é no texto. Então, é melhorar a experiência do usuário, como o UX faz, só que por meio do texto. Essa é basicamente a única diferença, porque no final das contas a gente trabalha junto o tempo todo. Eu estou pareando com o pessoal de design o tempo inteiro, eu estou pareando com o pessoal de pesquisa o tempo todo. É uma grande trinca, né? Ninguém trabalha sozinho e todo mundo é UX nessa carreira. Mudam só os enfoques mesmo. Tá. Quando você falou ali que tem um pouco da diferença de interromper em busca da conversão versus a instrução que você traz, né? Mas hoje tem todo um lance aí de writing, né? Que tem a ver com o cara tomar decisões de compra e tudo mais. Então, acho que passa um pouco do instrucional, né? Como é que fica esse balanço entre trazer a melhor experiência para o cliente versus fazer com que ele compre o tempo inteiro, que não necessariamente é a melhor experiência para um ser humano? A gente fala que o texto de UX tem que ter 3 bases bem sólidas, né? O texto tem que ser conciso, tem que ser claro e objetivo e tem que ser um texto com utilidade. Então, eu escrevo de uma forma que seja familiar para esse usuário, eu escrevo de uma forma objetiva, sem usar um grande espaço, mesmo que eu o tenha dentro da interface, e eu escrevo de uma forma útil, que é fazendo com que essa pessoa consiga dar o próximo passo dentro da ferramenta com segurança. Então, eu acho um balanço dentro disso, claro, às vezes não dá para ser absolutamente essas 3 práticas ao mesmo tempo, mas eu encontro esse equilíbrio e pensando nisso tudo, dentro disso eu tenho a personalidade da marca, eu escrevo da forma como a marca se comunica, tudo mais, e claro, eu tenho que achar um storytelling, né, dentro disso tudo para que não seja só mais um texto, sabe? Um texto qualquer, um texto que passa batido. Porque sem personalidade o texto não vai funcionar. Na verdade, eu poderia vender qualquer coisa com um texto que passe batido dessa forma, entendeu? Entendi. Eu adorei que você já entrou no lance de storytelling, porque eu adoro esse tema, né? Putz, eu conheci a Jornada do Herói alguns anos atrás, assim, fazendo um aprofundamento no mercado de mídia e tudo mais, e achei incrível o conceito. E a gente tem ouvido muito falar, assim, né? Ultimamente, com o crescimento das mídias digitais e tudo mais, sobre esse lance do storytelling. Como é que, quais são as bases que você usa para conseguir trazer uma história legal, tá? E qual é o desafio? Porque se a gente lembrar aí, alguns anos atrás, a Dileto, a do Bem, elas sofreram aí crises por conta de storytelling, aí contar história que não é verdade e tal. Como é que a empresa pode aproveitar o storytelling e não cair em problema com ele, sabe? Eu acho que dentro de UX, a nossa máxima tem que girar em torno de um guia de conteúdo. Então, eu tenho que encontrar a minha voz como marca, e ter um guia de conteúdo que trabalhe essa minha voz e me dê todas as dicas de como eu tenho que agir como texto dentro desse produto. Aí o storytelling entra nisso, né? Entra eu trabalhar essa voz do produto e ela ser consistente durante toda a jornada. Mas, para eu conseguir fazer isso em todas as pontas do produto, pensando que é um produto imenso e muitas pessoas trabalham dentro dele, a gente tem que ter esse guia de conteúdo. O que é esse guia de conteúdo? Nada mais é do que um grande manual de como escrever. Dentro dele tem essa parte de voz, tem a parte da personalidade da marca, tem os diferentes tons que eu consigo usar dentro do produto. Tem até regra gramatical que para a gente funciona e não funciona. Enfim, o grande lance para a gente é consistência mesmo, sabe? Porque se eu não for consistente do início ao fim da jornada dentro do produto, aí eu perco o meu cliente. E eu viro mais uma marca qualquer, né? Que é aquela coisa do passar batido que eu estava falando.
Sim, interessante. É interessante ver como a gente consegue conectar as três conversas que a gente fez até agora, né? Porque ontem a Constança falou muito sobre o conceito que a Amaro usa, que é o Digitally Native Vertical Brands, que tem tudo a ver com você construir uma audiência, comunidade, conectar essa comunidade com a marca, tudo mais. Total. E o Anderson antes tinha falado sobre como o design traz essas diretrizes, assim, tem a capacidade de desenvolver, de pensar essa consistência, tudo mais. É Então, isso. E no final das contas, são áreas que têm que estar juntas o tempo todo, né? Se eu não trabalhar muito colada, por exemplo, com o pessoal de branding, eu perco essa coisa da voz, né? Porque imagina que o pessoal de branding está criando relação com o usuário o tempo inteiro, está despertando sentimento neles. Se eu não estiver colada com eles, a gente vai falar de formas diferentes, daí meu produto se perde. Então, o tempo todo a gente tem que estar em contato com todas essas áreas. E essas áreas incluem até, por exemplo, o CX, né, que é cartão de visita nosso. O pessoal, o usuário tem problema, vai ligar lá no suporte. E o suporte tem que falar da mesma forma que nós falamos. Nós em UX, o pessoal de branding, o pessoal de user growth também. Então, tem que estar todo mundo muito alinhado, né? Porque senão a marca se perde, aí não funciona, essa coisa da voz se perde e a gente não tem a nossa personalidade clara, né? como é que se constrói voz e personalidade de uma marca? Eu vou dar o exemplo do Gympass. Lá no Gympass, esse foi um trabalho que foi feito junto com o time de branding. Como o time de branding estava levantando toda uma manual de marca mesmo, então nós de UX trabalhamos colados com eles para definir a voz. O que significa, né, definir a voz? É pensar, a gente é masculino ou feminino? A gente é mais formal ou mais informal? A gente usa gíria? A gente não usa gíria? A gente tem alguma coisa técnica na nossa linguagem ou não tem? Então, a gente define como se fosse um arquétipo mesmo, sabe? Como se fosse um bonequinho de quem seria o Jim Pass se fosse uma pessoinha, por exemplo. E isso dá para fazer com qualquer marca. Definindo esse, vamos dizer que é um arquétipo, a gente consegue desdobrar a voz dele. E o que é a voz? Vou dar um exemplo de uma pessoa. A voz é a voz que vocês estão ouvindo, né? É a minha voz. Aí eu tenho diferentes tons dessa voz. Eu posso usar um tom no bar com os amigos, eu posso usar um outro tom na reunião com o meu chefe, enfim, aí é flexível, né? Isso também acontece dentro do produto. A marca tem uma voz, uma personalidade, ela se expressa de forma geral, global, mas os tons vão mudando. Por exemplo, eu estou num checkout, estou falando de dinheiro. O meu tom vai ser um pouco mais formal do que, por exemplo, no onboarding de um aplicativo, que eu estou recebendo o usuário pela primeira vez. Ali eu posso ser um pouco mais informal, mais descolada, brincar mais. Se eu estou falando de dinheiro, pelo amor de Deus, ninguém quer brincadeira, né? Já é assunto sério. Então a gente tem que ir flexibilizando, sabe? Mas sempre usando a mesma voz, flexibilizando só o tom mesmo. Bom, legal, eu nunca tinha pensado nesse conceito de transformar a marca num arquétipo pessoal e a partir daí construir um tom e uma voz. Muito legal. Ajuda muito. É mais fácil de você humanizar, sabe? Sim, sim. E como é que foi aí, com essa sua história aí de mais de 10 anos redigindo e tal, essa transição que tem de uma certa maneira, ou pelo menos é o perfil da empresa que é diferente, que hoje a gente tem uma linguagem bem formal, assim, que parece uma linguagem do dia a dia, quando eu estou me relacionando principalmente com marcas nativas digitais, Total. versus aquele negócio muito mais quadradinho, formal e tal, que existia no passado. Como é que foi essa evolução e o que você recomendaria hoje, assim? Para mim, a grande diferença foi entender que hoje eu atendo o usuário e não um cliente que está pagando a agência para fazer alguma coisa. Então, eu preciso hoje falar como o meu usuário se comunica. Então, atender um job que ele me pediu, né? Tipo, sobrou FII de uma marca, vamos torrar esse FII aí, faz um anúncio, faz uns banners, vamos vender, sabe? Então, o apelo se torna muito mais verdadeiro, né? Quando você atende o usuário. Para mim, a mudança foi
foi muito natural, porque eu sempre tive dúvida quanto a essa parte de atender o cliente e não o usuário. Eu sempre questionei muito isso dentro da agência. Então, quando eu entendi que eu poderia atender o usuário diretamente, as coisas ficaram muito mais fáceis. Eu parei de sofrer. Então, aí essa coisa de adaptar a linguagem é até mais natural, porque você vai conversar com o usuário, você vai ver como ele se comunica, e tudo que você constrói é baseado no que ele precisa. E daí não é o que eu acho que é bom, né? Não é escrever como eu acho que vai funcionar. Eu escrevo como eu acho que vai funcionar, mas aí eu vou lá no meu usuário e falo: oi, usuário, deixa eu fazer uma pesquisa com você, usa aqui esse aplicativo, me fala o que você acha, me dá seus feedbacks. E daí eu vou evoluindo a minha comunicação baseado no que o meu usuário precisa, né? Deixa de ser o cliente falar: ah, não gostei disso, não tá criativo. Ou, achei que tá criativo demais, muda um pouco. Mas eu vou pagar um pouco mais pra vocês ficarem mais uma madrugada trabalhando nisso. Então, deixa de ser gosto pessoal, sabe? As coisas começam a ter mais sentido para pessoas reais. Pô, ótimo. Tem tudo a ver com o que a gente já falou aqui também, que é esse lance de como essas marcas de hoje têm buscado dados do usuário para Isso. tomar decisões, né? Total. Eu acho que essa é a É grande mais sacada. verdadeiro. É muito mais verdadeiro, né? A gente É, deixa de trabalhar para uma pessoa e começa a trabalhar para várias pessoas. exatamente, exatamente. E explica um pouco aí, como é que é o dia a dia, né? Pensando aí, você falou, pô, tem a equipe de branding, aí tem o pessoal do call center, aí tem você com UX, com as telas e tal, mas todo mundo tem que ter uma voz e tal. Como é que é o dia a dia do trabalho do UX Writer? O dia a dia é muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu adoro, eu acho ótimo, o dia nunca tá sem atividade. Ao mesmo tempo que a gente está pensando, por exemplo, em processo de trabalho com o time de design, eu estou pareando com o time de branding para criar a guide, por exemplo. Ao mesmo tempo que eu estou revendo tela para verificar a manutenção de storytelling que a gente estava falando, eu estou escrevendo telas novas, me baseando na consistência de outras telas. Que mais que a gente faz? A gente cria um monte de atividade colaborativa com os times da empresa para a gente chegar em consensos juntos, para a gente criar coisas juntas. Isso é legal da área, porque é uma área muito colaborativa, então eu não crio nada sozinha. Tudo que eu crio é em conjunto com outras pessoas. Inclusive, essa coisa de atividades é legal, porque vira e mexe a gente chama pessoal do RH para criar junto com a gente, pessoal do financeiro a gente já chamou, pessoal de operações, e é muito legal porque eles se sentem parte do negócio. Deixa de ser um trabalho só é a criação que faz. Não, é todo mundo que faz junto. A gente é só um facilitador do negócio, para o negócio acontecer mesmo, sabe? Pesquisa e teste, a gente faz o tempo inteiro. A gente cria, né, os modelos que vão funcionar para texto e aplica com o usuário. A gente participa de testes de usabilidade com o time de design. O que mais? Criação de guide, de glossário, de vocabulário controlado, né? Enfim, é muita atividade. É Sim, bastante coisa mesmo. Mas mas é legal. você tem tipo um trabalho direto, por exemplo, com roteiros do call center, ou não? Quem que faz essa ponte? Como é que é? Eu trabalho diretamente com o time do call center. Um dos últimos trabalhos que eu fiz com eles agora. Eu fiz um treinamento com eles sobre voz e tom, por exemplo. Por quê? Entendemos que as pessoas, por não estarem trabalhando com modelos de atendimento muito fechados, estavam atendendo cada uma como se fosse uma pessoa física, sabe? Em nome do Gympass. Não era o Gympass falando. Então a gente criou um guia e treinou o time inteiro sobre a voz da empresa. Então agora todo mundo atende em nome da empresa, como é o Gympass falando. Não é mais a Suzana falando em nome do Gympass. Então, esse tipo de interação acontece o tempo todo. A gente revê atendimentos para ver onde está sendo legal, onde não está sendo legal, onde a gente pode evoluir. A gente está com esse treinamento inteiro. Todo mundo novo que a gente
passa por esse treinamento, a gente faz onboarding, a gente apresenta a área de UX para eles entenderem como funciona o nosso trabalho. Agora a gente está trabalhando em chatbot junto com eles. Enfim, tem muitas iniciativas que são cruzadas, sabe? Então, é muito legal porque a empresa é muito aberta, então a gente consegue circular muito bem em todas as áreas. Isso é muito, muito legal. Isso dá visibilidade para a nossa área e deixa a empresa muito mais concisa, muito mais consistente na forma de falar. Sim. Eu estava pensando duas coisas aqui enquanto você estava comentando. Primeiro, eu tenho a sensação de que demanda uma certa maturidade empresarial para a empresa chegar ao ponto de ter, sei lá, um UX Writer. Ou eu posso estar enganado, já deveria estar desde o começo, não sei. E segundo, que você comentou da cultura, né? Que a cultura da Gympass impacta e te dá disponibilidade, colaboração, tudo mais. O que você pensa disso? É real? Precisa de maturidade? Que tipo de cultura se adapta melhor a isso? Como que a empresa pode fomentar uma cultura que permita essa comunicação e tal? Eu acho que hoje as empresas estão bem mais abertas a esse tipo de trabalho. Empresas maduras, claro, vão já receber de uma forma muito mais consistente a nova área, porque é uma área nova ainda, mas eu vejo que muitas empresas ainda, jovens empresas mesmo, apostando nisso e estão dando a chance da área começar junto com elas, o que também é muito legal, porque a área se desenvolve junto com a empresa, amadurece junto com a empresa. Então, os processos são criados todos juntos. Isso é legal porque a empresa já começa com uma voz definida, né? No caso de uma empresa, por exemplo, uma empresa que já é madura e entra um time de writing dentro dela, algumas coisas vão ter que ser revistas, talvez seja um pouco mais difícil para flexibilizar algumas decisões, sabe? Então, tem os dois lados, né? A empresa madura, com processos definidos, e tem a empresa jovem, que você cresce junto com a empresa. As duas dão certo. A gente sempre depende de pessoas, né? Empresas são pessoas, então, tendo gente legal que quer trabalhar junto, que quer fazer acontecer, dá super certo. A gente só precisa de gente que é colaborativa mesmo, porque é um trabalho que precisa ser feito em time. Não dá para uma pessoa sozinha fazer tudo, porque não dá certo. A gente depende muito de outras pessoas, de tomar decisões juntos, porque são decisões que impactam a empresa inteira. Sim. E assim, você tem batido bastante nessa tecla, né, da colaboração e tudo mais. E hoje, quando a gente olha para o meio, principalmente digital, né, mas quando a gente mapeia touch points que uma empresa tem com o seu cliente, são inúmeros, né? Diversos canais de marketing, diversos canais de acompanhamento, de atendimento, o próprio produto e os recursos que ele traz, tudo isso tem uma linguagem, uma comunicação envolvida, né? Uhum. Como é que é o desafio? Como é que o UX Writer lida com esse desafio aí de tantos canais? Lá no começo, lembra que eu estava falando das diferenças dos enfoques? Nessa hora que a gente tem que cruzar as comunicações, é muito importante a gente retomar isso sempre. Então, a gente tem o time de User Growth, por exemplo, que o foco é conversão, né? O time de marketing. A gente tem o time de branding, que o foco é criar relacionamento com o cliente e despertar sentimentos. E a gente tem o time de writing, que o nosso foco é instruir o usuário a dar o próximo passo dele com segurança. Qual é o grande lance desses três? São três áreas distintas que precisam trabalhar juntas o tempo inteiro. Porque se a gente não respeitar a mesma voz, obviamente, seguindo cada uma pelo seu enfoque, a empresa deixa de ter consistência. Então, tá junto o tempo inteiro. Lá no Gympass, por exemplo, a gente tem reuniões semanais, às vezes quinzenais, de alinhamento mesmo. Vamos ver como a gente está falando, vamos ver o que saiu esses últimos tempos, o que cada um está fazendo, para ver se a gente está sendo consistente como marca. Porque como área a gente tem focos diferentes, né? A gente tem que ser consistente como marca e falar como a mesma marca em todos eles. Tá. Então, assim, pessoal, acho que a palavra-chave aqui, que a gente já vem explorando desde ontem, e
que a Suzana está trazendo com muita ênfase para a gente é a consistência, né? Pensando aí, como uma empresa hoje tem muitos canais, esqueça essa história assim, eu preciso estar no Instagram, preciso estar no Facebook e tal. Os grandes especialistas de canais digitais hoje vão falar que você precisa estar em todos de maneira consistente e com consistência de marca, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né? Não sei se alguém aqui já precisou usar, por exemplo, o saque da Apple, mas uma vez eu precisei, e é raro, tipo, são poucas pessoas que precisam, mas eu precisei, e foi uma experiência tão boa, tão inacreditável, assim, e os caras falam com uma... Sabe aquele cara que entende tudo, assim, que está acontecendo e tal? É incrível, e mostra, é um reflexo de como eles... Como todos os touch points que você tem com ele, né, todos os pontos de contato estão construídos de maneira, assim, incrível, assim, incrível. Eu gosto de citar um exemplo também, não sei se todo mundo conhece, mas tem aquela plataforma de venda que é o Enjoei. Sabe qual que é? Sim, sim. A voz deles é muito clara. Você percebe a personalidade deles em todas as interfaces. Você entra no site, o banner principal fala de uma forma. Aí você entra no atendimento, no chat, eles falam da mesma forma. Aí você entra sei lá, num canal mesmo de compra deles, é a mesma linguagem. E é isso que é o negócio da consistência, né? Em todos os canais eles são muito consistentes. Então, pode não estar o nome lá Enjoei, mas você lê, você sabe que é o Enjoei. Porque a forma como eles falam é super consistente. Isso é muito Legal, legal. legal. Tem um case que eu gosto bastante, que é muito comum no interior, de um aplicativo chamado Ike Fome. É uma plataforma de delivery, tipo iFood, mas ele pegou principalmente o mercado do interior, onde os grandes aplicativos não tinham chegado ainda, né? E eles têm uma linguagem muito engraçada, assim, quando você está esperando a comida, daí eles falam umas frases, assim, muito engraçadas, tá? É super divertido E a interação olha que com eles. legal, você citando esse exemplo, você já criou uma relação com o aplicativo. Deixa de ser uma linguagem neutra que passa batido, eles já têm o jeito próprio deles falarem. Então, além de você conseguir pedir a comida, você desperta eles tiram um sorriso do seu rosto quando você pede. Então, é assim que eles tornam as pessoas fãs do aplicativo deles, sabe? Um exemplo legal disso é a Log. Você entra no aplicativo da Log e as instruções são super claras. E no final eles usam emoji, tem um monte de mensagenzinha simpática. Então você usa e você sorri usando. É gostoso de usar. Não parece que você está entrando no aplicativo fazendo alguma coisa. Não é trabalhoso, sabe? É legal. É uma conversa, né? Sim, sim, exatamente. E transmite uma naturalidade, assim, tão É boa, isso. né, que nem parece que você está conversando com uma empresa, né? É Parece que você isso. está Aí conversando. é a coisa de não interromper, né? Olha que legal. Você está conversando, é familiar para você. Então, você volta naquele aplicativo. Porque não doeu usar. Não, com certeza, com certeza. Muito legal. E aí, falando dessa parte assim mais humorística, eu tenho visto algumas coisas assim nos canais digitais, principalmente, umas escritas meio engraçadas, mas às vezes um pouco agressivas, assim. Tem um site que eu entro de vez em quando, mas eu esqueci o nome, e eu lembro que ele tinha assim, quando você entra, tem aquelas notificações do Google, né? Do Google Chrome ali. E aí ele pergunta assim, você quer receber novidades nossas e tal sobre livros? Aí tem a opção, né? Sim, eu quero, e tem a opção, não, eu odeio ler. E aí, Ai, eu sou super contra isso. De verdade. Eu acho muito agressivo porque você põe a culpa no usuário e a culpa não é dele. É uma opção. boa, boa, boa. Era justamente isso que eu queria saber, porque eu vi, teve uma época, assim, eu acho que 2018, mais ou menos, que isso aí tava bombando, assim, todo lugar que eu entrava, o pop-up era para tu não fechar, não sei o quê, sabe, era muito engraçado, assim, muito agressivo. Dá uma forçada de barra, né? Sim, exatamente. Eu acho Você que já deu sua não. opinião, mas qual é a lógica que tá por trás disso? Tem, não tem? O que que você recomenda para fazer no lugar? Ó, de verdade, eu não gosto, mas é pessoal, tá? Eu acho isso muito agressivo e eu acho que você tá jogando a culpa no usuário e o usuário nunca tem culpa. O usuário tá querendo concluir uma tarefa dentro do seu site, do seu aplicativo. É, é só isso que ele tá fazendo.
e você tá fazendo ele se sentir culpado por uma coisa que não tem nada a ver. Eu recomendo a gente ser honesto, de verdade. E eu acho que os botões, em qualquer interface, eles têm que ter utilidade, eles têm que ser muito claros. Um exemplo. Se eu tenho lá um botão que está escrito OK, você tem lá a mensagem, fazer tal coisa, OK, o botão. O que OK significa? Não Sim. significa nada. Você vai para onde quando você clica no OK? Tem que ser, sei lá, OK, baixar e-book, OK, fazer tal coisa. Falta uma ação, sabe? Então, eu sou a favor da gente ter sempre ações claras nos botões e nunca, nunca culpar o usuário. Nunca. Tá, legal. Então, isso é interessante, né? Eu lembro quem já teve o desprazer de usar Microsoft, vai lembrar assim que em vários momentos, principalmente no Outlook, dá uma travada assim, aí aparece uma mensagem de erro que você não entende bulhufas, e aí tem a opção OK. E aí Ai, o OK, nossa, me tipo, dá uma dor, sério. Não falou não nada. leva para lugar nenhum. É a mesma coisa que fechar, mas não tá Exato. OK. Tipo, deu um erro, entendeu? Tipo, E não é OK isso. quando tem o OK, mais o xizinho de fechar. Onde eu clico? Exatamente. E os É dois é a mesma coisa, vai desesperador. É a fechar o mesma coisa. aplicativo. Exato. Nesse caso, eu prefiro que tenha só o xizinho, por exemplo. Pelo menos eu Exatamente. não confundo, sabe? Exatamente. Então, interessante isso, essa sacada, né? Você sempre trazer uma ação para o usuário. Isso é extremamente relevante e, sinceramente, existem vários casos aí, pessoal, se vocês olharem, procurarem o UX e tudo mais, existem vários estudos falando, por exemplo, como se aumenta a taxa de conversão, e vocês vão ver que a qualidade de como você gera um call to action, uma chamada para ação do usuário, faz total diferença na sua conversão, no impacto do seu negócio e tudo mais, sabe? Às vezes, mudar um texto de um botão já pode causar uma diferença enorme, sabe? Faz total diferença. E a Tem um gente tem que case... ser. Desculpa te interromper, mas Não, a gente tem que ser sempre pensar que o usuário ele vai dar um próximo passo. E ele precisa se sentir seguro para dar esse próximo passo. Se a gente não falar de verdade o que vai acontecer depois, num botão que seja, como que ele se sente seguro nesse ambiente? sim, exatamente. Tem um case clássico, que eu acho que é do Foursquare, que tinha assim, ó, você podia fazer reserva em restaurante, e aí quando você queria cancelar a reserva, aparecia assim, você tem certeza que você deseja cancelar essa reserva? Aí aparecia duas opções, sim ou cancelar. Cancelar, é isso. Tipo, Não, não cara, é possível. vocês Tipo, estão fazendo isso errado. exatamente. É tipo assim, menos e menos dá mais, ou, né? Tipo, É cancelar o desesperador. cancelar. Como que o meu usuário vai ficar seguro lendo isso? Dá vontade de chorar. Exatamente. E é tão simples, né? Corrigir isso era um simples não, pronto. Não já era Exato. o Ou coloca suficiente. um Quero cancelar voltar. sim ou não, pronto. Pronto, beleza. Tô sendo simples, falando de um jeito familiar. Eu gosto de falar para as meninas que trabalham comigo que sempre que a gente está escrevendo alguma tela, qualquer coisa assim, para a gente ler em voz alta. Parece que a gente falaria dessa forma? Se parecer, é bom. Se Boa. parecer uma conversa natural, é bom. Se não parecer, se tiver alguma coisa esquisita, vamos reescrever. Ótimo insight. Muito bom. E deixa eu te perguntar, falando aí de tantos touch points de novo, né? Chatbot, robô, como é que se lida com isso? Você já fez projetos nessa área? Que tipo de linguagem você recomenda? Já É um negócio fiz. que está super na moda agora, né? Tá todo mundo falando de Tem chatbot. bastante empresa agora, né, colocando chatbot. Como UX Writer, eu posso trabalhar com chatbot, eu posso trabalhar com texto de tela, eu posso trabalhar com URA, que é o atendimento telefônico, sabe? O robozinho do telefone. São vertentes, até é legal as pessoas saberem, né, que tem essas opções diferentes. Sobre chatbot, já trabalhei com chatbot, gosto mais de texto de tela, mas já trabalhei com chatbot. O que eu recomendo quando a gente está fazendo chatbot? A gente respeitar a voz da marca de novo, porque senão vai parecer só um robô. E falar só com um robô
todo mundo vai ficar meio bravo, sabe? No final das contas, não parece que a gente está falando com uma marca, e aí as pessoas vão ligar lá para o suporte. Então, o chatbot não resolveu nada. Quando a gente tem a linguagem da marca clara ali no chatbot, parece uma conversa, uma coisa familiar, ele fica muito mais funcional. As pessoas, desde sempre, falaram com humanos, né? Então, elas esperam alguma coisa humana nas conversas, até na conversa com o robô. Então, se não tiver nada de humano, de conversa, talvez isso possa ser um problema para a marca. E quando eu falo de conversa, respeitando a voz, a personalidade, né? E achar os tons ali certo para o robozinho falar. Tá. E aí eu tenho uma dúvida meio particular, assim, mas eu acho que é relevante. A gente estava discutindo isso num projeto que eu estou fazendo com uma empresa. Devemos dizer que é um robô ou não? Isso também é pessoal, tá? Tem opiniões distintas sobre esse assunto. A minha opinião é que a gente deve sim falar. Eu parto sempre do pressuposto que eu tenho que ser honesta com o meu usuário. Se eu quero que ele seja honesto comigo, eu vou ser honesta com ele. Eu acho que é legal a gente avisar assim que é um robô, mas eu acho legal que esse robô tenha algo de humano. Que ele pareça de alguma forma, que esse papo com ele pareça de alguma forma uma conversa. Se eu não chegar nesse tom de conversa com o robô, meu usuário pode ficar bravo, pode ficar incomodado, e aí ele vai querer ligar para o suporte. E aí vai carregar meu suporte e não adiantou nada eu ter um robô. Exatamente. Não, sem contar que hoje, querendo ou não, por mais investimento que haja nessa área, a gente ainda não está num nível que o robô consegue tomar todas as decisões sozinhas e tal, né? E se você não deixar essa clareza, a pessoa pode acabar se frustrando, né? Total. E assim, a gente tem dois tipos de robôs, né? A gente tem o robô que ele puxa a informação dos nossos formulários de resposta, e a gente tem o robô que é uma inteligência artificial, que ele de fato resolve problemas. A empresa tem que saber quanto ela investe nesse robô para puxar para um desses lados, né? Porque o robô que só puxa respostas, talvez o meu usuário, sabendo disso, ele não se frustre. Sabendo que ele só vai encontrar as respostas lá dos FAQs, mais legal ele saber para ele não se frustrar. Se é uma inteligência artificial, eu já posso chegar com problemas e daí o robozinho resolve problemas para mim. Daí ele tira a mão de obra humana, né? Ele vira de fato um funcionário que resolve o problema. Sim, sim. Essa é uma área, pessoal, que está crescendo absurdamente, assim, está bombando. Tem muito material já escrito na internet sobre como conversar com robô e tudo mais, como criar chatbots que tem essa pegada de UX Writing e tal. Então é um tema que está super em voga. E eu nem sabia, mas o mercado brasileiro já tem tanta ferramenta disponível só no Brasil, fora que já tem no mundo, tá um negócio assim alucinante, né? E tem muita oportunidade mesmo. É uma área que está crescendo, se desenvolvendo bastante aqui no Brasil. Isso é muito legal, porque a gente está andando junto com grandes potências, assim. A gente não ficou para trás, não. A gente está se desenvolvendo muito, muito bem. Ah, legal, legal. Bom saber disso. Isso é super importante para o nosso futuro aí como base tecnológica, né? E deixa eu te perguntar aí, mudando um pouquinho do tipo de robô. UX Writing você está escrevendo, mas e as interfaces de voz que estão ficando cada vez mais comuns aí? O UX Writing tem um papel nisso? Não tem? Como que você está vendo esse mercado? Também é um mercado que está se desenvolvendo muito bem. Aqui no Brasil, eu não sei se já está tão desenvolvido quanto lá fora, mas tem bastante oportunidade. O UX Writer, sim, trabalha nisso, criando o mapa de mensagem, trabalhando da mesma forma como com o chatbot, né? Então, a gente cria a árvorezinha de mensagem, né? A gente começa as mensagens, daí elas vão se ramificando e tudo mais. A gente prevê várias respostas. Então, total, o UX Writer consegue atuar nisso plenamente. Se as pessoas tiverem interesse em migrar para essa área como UX Writers, eu super recomendo, porque tá cheio de oportunidade e é muito possível a gente fazer isso, sim. Vai bombar. Eu lembro que eu estava numa apresentação de uma grande empresa e
eles foram fazer uma demo conversando com a Alexa, e aí a Alexa parou de entender o que o cara tava perguntando, e aí ficou super feio, assim, foi triste. E ela tem várias respostas nada a ver, né? Exatamente. Eu tenho um colega que estudou comigo na faculdade, e durante um tempo ele foi o gerente da Siri para países de língua não inglesa. Então, era gerente da Siri Internacional, né? E foi ele foi um cara que trabalha com ele, que é um copywriter, eu acho, né, que desenvolvia a linguagem da Siri aqui no Brasil, que deu a ideia de fazer aquele case do carnaval, de uns 2 ou 3 anos atrás, né, que ele perguntava assim, e aí, Siri, como é que vai ser o carnaval? Você falava qualquer coisa do carnaval para ela, ela falava que cantava, e aí ela começava a fazer uma musiquinha de carnaval e tal, e era muito engraçado. Aí foi muito engraçado porque pouco tempo depois eu encontrei com ele lá em São Francisco, e aí ele me falou, cara, sabe aquele negócio do carnaval lá no Brasil? Pô, foi a minha equipe que teve a ideia e tal, e pô, foi muito genial, assim. E é mó legal que, olha nesse exemplo, como o UX Writing cruzou com comunicação, talvez até com publicidade junto, sabe? E no final das contas, tá todo mundo no mesmo barco, né? A gente tá fazendo todo mundo junto a mesma coisa de formas diferentes. Então, se a gente não trabalhar junto, não vai dar certo. Exatamente. E aí ele estava contando, né, que ele resolveu assinar a ideia, né, mas ele pensou, nossa, isso aqui vai ser, ou eu vou ser promovido ou eu vou ser mandado embora, né? Arriscou, e aí né? ele assinou, eles implementaram, aí ele foi dormir, de repente ele acordou de madrugada, assim, com o telefone dele tocando, assim, tava todos os canais de comunicação falando assim, nossa, Siri, carnaval, não sei o quê. E aí ele falou, rápido, yes! né? É muito rápido que as coisas acontecem. Exatamente. Não, e mostra o poder que a comunicação tem, né? Tipo, claro, a gente está o tempo inteiro se comunicando, né? E olha o impacto que isso pode ter para uma marca. Olha como a Siri cresceu, explodiu aqui no Brasil, né? De uso, pelo menos naquela época, por causa de uma ação de comunicação, assim, de uma fala engraçada, de trazer uma informalidade de uma empresa que é até muito mais formal do que as outras digitais e tal. E então... é muito legal isso, porque parece uma pessoa conversando. Deixa de ser o robô mesmo, sabe? É uma interação sobre carnaval. Pô, que legal, o robô sabe de carnaval, né? Vira uma coisa muito mais familiar. Exatamente. Legal. Ô, Suzana, antes de a gente ir aí para as perguntas da Thaís, do pessoal, na verdade, né, que a Thaís vai moderar, UX Writing versus Copywriting. Qual é a diferença de uma coisa para outra? A grande diferença é o apelo do texto. Dentro de UX Writing, o meu apelo é instrucional mesmo. Eu quero ajudar o usuário a concluir atividades dentro do meu aplicativo, por exemplo. Ele tem que se sentir seguro para dar o próximo passo dele lá dentro. Dentro de copywriting, por exemplo, redação criativa de agência de propaganda, o meu foco é conversão. Então, eu trabalho meu texto para que o usuário clique num botão, para que ele compre um celular, para que ele faça uma assinatura. Sempre tem um objetivo ali de converter essa pessoa, né? Dentro de UX, não. Dentro de UX eu não quero tão forte essa coisa da conversão. Eu quero só que ele tenha uma experiência positiva, que ele consiga concluir as tarefas dele dentro do aplicativo. Essa é a maior diferença. E, de novo, tem o lance de interromper, né? Quando a gente fala de não interromper em UX, é para ele, igual você falou lá do aplicativo da comida, que é divertido, que você dá risada e tal. Você não se sentiu interrompido em nenhum momento. Você teve uma conversa ali dentro do aplicativo o tempo todo. Na copywriting, eu acabo tendo que interromper, né? Se eu estou lendo uma revista, eu interrompo para botar um anúncio. Se eu estou navegando num site, eu interrompo para colocar um banner. São pequenas interrupções com foco na conversão. Essa é a maior diferença que eu vejo. Legal. Ótimo. Thaís, vamos lá. Estamos ansiosos pelas interações com o público aí. Legal. Boa noite, gente. O pessoal tá animado. A Milena
ela fez uma observação que eu achei bem bacana a gente trazer, que ela falou assim, eu uso fintech, banco moderninho, justamente por conta da comunicação. Além disso, ela também falou o seguinte, eu penso muito em contratar uma empresa para me ajudar no marketing, mas tenho receio do terceiro não falar a mesma língua que eu, que sou a alma do negócio. Então, eu queria Então, ver assim, o que vocês têm de conselho para a Milena e, de repente, fazer algum link, alguma observação em relação aos bancos e comunicação. tá, sobre os bancos, eu concordo plenamente com a Milena. Acho que quando a linguagem é mais familiar, a gente se sente muito mais seguro para usar um serviço. Então, os bancos tradicionais estão perdendo muito espaço por causa disso. No final das contas, o serviço é o mesmo. Uma diferença de comunicação tira cliente das pessoas. Enquanto as empresas não perceberem isso, elas vão continuar perdendo clientes. Isso é muito legal porque mostra o poder do nosso trabalho, como a comunicação, como a linguagem faz muita diferença na conversão mesmo de uma empresa, no que elas recebem no final do mês. Agora, sobre o terceiro, o que eu recomendo, que inclusive é a forma como eu trabalho. Eu gosto de ter guias de comunicação, guias de conteúdo. Nesses guias, eu tenho tudo sobre meu texto. Eu tenho desde a personalidade da marca, desde a coisa da voz, do tom, como é esse arquétipo da marca, como se fosse uma pessoinha, como ela seria e tudo mais, até regras gramaticais e o que vale e o que não vale usar, os do's e don'ts, né, que a gente fala. Quando a gente tem esses materiais muito bem definidos e os processos muito claros, quando você trabalha com terceiros e você passa esse material para eles, eles conseguem se basear para criar comunicação. Então, pelo menos, eles têm da onde partir, né? Eles não ficam só na base do que a gente conta para eles. E aí é muito mais fácil até para você cobrar. Chega uma comunicação que não faz sentido com os seus guias, você consegue cobrá-los. Pessoal, olha só, isso daqui está fora do guia. Por isso, isso, isso. É mais fácil de você ter controle das entregas. Legal. Ótimo. Eu vou complementar a fala sobre fintech, pensando o seguinte, talvez de todos esses temas que a gente está cobrindo nessa semana, o que mais vai conseguir te trazer a construção dessa legião de fãs, que é a nossa proposta aqui com essa semana, falando de UX e tudo mais, é o writing, é a forma como você se comunica, entendeu? E aí, claro, a construção de uma jornada consistente e a forma como você está comunicando essa jornada ao longo do tempo com o usuário, né? Se a gente olhar aí, eu acho que o exemplo clássico é o Nubank, que no começo começou com aquele negócio, sou nu, sou transparente, aí de repente tinha um aplicativo que era maravilhoso, você conversava com o saque, era um negócio totalmente diferente, na época, para você pedir o cartão, era uma facilidade absurda. Então, toda a jornada deles e a forma como eles se comunicavam com o público foi a grande disrupção que eles trouxeram para o mercado, entendeu? Do ponto de vista de base tecnológica, não tem nenhuma revolução. Os bancos são algumas das instituições mais avançadas tecnologicamente por toda a demanda de dado, de segurança que eles precisam ter, entendeu? Mas foi essas sacadas que o Nubank, por exemplo, trouxe para o mercado que fez ele ser quem é. Né? E aí vários outros casos, né? De Gympass e várias outras empresas. Quando a gente simplifica a forma que a gente fala com as pessoas, elas se sentem mais atraídas, parece mais fácil de entender. Tira a burocracia, a coisa da ser muito técnico, tudo. Aí você traz as pessoas para perto, né? Porque elas se sentem incluídas. Se Exatamente. A gente não inclui as pessoas na conversa, fica muito mais difícil para elas consumirem, né, o serviço. O Anderson falou isso no nosso primeiro encontro, né, sobre como a Use está quebrando o segurez, né, a linguagem do seguro. Então essa é a grande sacada, gente. E a gente olha hoje, assim, quem é do Nubank, do Gympass, do Use, eles são fãs, entendeu? Não é mais uma base de cliente, né? A Amaro, eles conseguiram construir uma comunidade e essa comunidade, ela é fã, ela defende, ela propõe soluções e tudo mais. Então, eu acho que essa é a grande lição aí que a gente tem ao longo da semana. E, de novo, né, é muito legal a gente ouvir o do usuário se está funcionando. Se eu sou um banco e eu estou escrevendo de alguma forma, e eu falo com o meu usuário, e ele curte a forma que eu estou escrevendo, ele se sente incluído, ele sente que eu estou usando a voz dele, animal.
vou continuar. Se o meu usuário traz um insight de que não está funcionando essa comunicação, gente, ele é a melhor pessoa para dizer como a gente precisa escrever. Porque é com ele que eu estou falando, né? E um alerta assim, que eu deixo para vocês que estão escutando é que uma vez que você vem aí de um histórico de décadas e tudo mais, é muito difícil você quebrar com a sua marca atual e tal, esse histórico e a sua forma de comunicação do passado, entendeu? Por exemplo, se o Itaú agora quiser começar a falar igual no Nubank, esquece. Pô, não faz sentido, entendeu? As pessoas estão desconectadas. Então o Itaú vai ter que fazer um trabalho de adaptar elas para uma nova linguagem, depois conseguir levar elas para um outro patamar, entendeu? Tem um histórico muito preso dentro do inconsciente ali do usuário, que não vai ser uma transição assim, entendeu? Mas é possível fazer. É possível, total. É possível, não é impossível. Não dá para ser radical, né? Qualquer coisa não dá para ser radical, mas é super possível. Devagarzinho dá para ir flexibilizando ali a linguagem e começando a ficar um pouco mais moderninho. Até porque senão eles vão perder muito espaço, né, para esses bancos agora que estão surgindo com uma linguagem muito mais leve, muito mais fácil. Sim. Legal. Eu acho que, falando em linguagem de profissional, o Marcelo, ele perguntou para a gente sobre o juridiquês. O que acontece? Os advogados, eles escrevem juridiquês. E ele está perguntando se o X-Write pode ajudar ele a resolver esse problema dos advogados, a se comunicar melhor. O cliente tem, né, do advogado. Eu tenho também. Eu acho que a linguagem dos advogados é muito difícil, sim, e é baseada em muita coisa de lei. Então, eu honestamente não entendo muito, mas imagino que sim, a gente consegue melhorar um pouco a forma de falar, mas ainda vai ter uma certa formalidade, né? Pensa que é uma área que é baseada em muita lei, e as leis são antigas também, a forma como foram escritas, né? Então, acho difícil a gente também deixar isso informal. Talvez dê para deixar um pouco menos formal, mas acho difícil que não seja formal ainda. Mas assim, uma opinião de quem não entende nada de jurídico. Eu acho que tem pontos de contato na jornada, e aí talvez o que o advogado não tenha no momento é nem ter mapeado uma jornada com o usuário, os pontos de contato dele e tudo mais. Então, eu acho que tem vários pontos de contato que você consegue eliminar, talvez 100% do seu juridiquês, entendeu? Talvez naquela primeira conversa, sabe? Não falar aqueles termos que o cara não vai entender. Pô, eu não tenho nenhum exemplo aqui, né? Porque eu também não manjo muito da área e fico meio fora, assim. Mas, pô, às vezes tem uma coisa que está escrito, por exemplo, num contrato, e é tão complexo e, na verdade, significa, sei lá, um pagamento, entendeu? Então, falar nessa linguagem em diferentes pontos de contato, eu acho que vai ajudar o cara. Aí, claro, numa hora que tiver, sei lá, um processo, um contrato que ele tem que assinar e tudo mais, aí você vai ter que usar a linguagem legal, né? Mas eu acho que a sacada é, nesse momento, mapear os pontos de contato que você tem com o cliente, e nesses pontos de contato que estão livres de um impacto de lei maior, você tenta eliminar ali o juridiquês e trazer a linguagem mais informal. Eu acho que essa é uma possibilidade. E isso que você falou, é legal a gente sempre traduzir o juridiquês para o cliente, né? Tentar ser com o cliente o mais familiar e menos técnico possível. Talvez aí já seja uma coisa que ajude bastante a deixar exatamente. Tem um case do Molina Advogados que é maravilhoso, assim, eles redesenharam a forma de fazer um contrato. É um contrato todo tipo visual, com ícone, com uma linguagem super clara e tal, mas que mostrava para a pessoa, para o usuário final, o que estava ali dentro numa linguagem que ele entendia. Legal. E depois tinha um contrato formal, cheio de, sabe, do seu frufru. Tipo a versão traduzida, né? Exatamente, eu acho que essa é a sacada, entendeu? Legal, animal, muito bom. Legal. Uma pergunta do Thiago. Ele fez algumas perguntas, mas eu vou deixar as indicações para o final.
Pessoal, só para avisar vocês, a gente manda depois, ao final, a gente vai mandar todo o conteúdo do curso por e-mail, tá? Tem bastante gente perguntando isso. O Thiago perguntou o seguinte, como que é o processo de interação do X-Writing com o funil de vendas e com o pós-venda? No pós-venda, o pós-venda a gente trabalha muito junto com o pessoal do CX, né, o pessoal do suporte, então a gente treina muito eles para que a nossa conversa seja feita na mesma voz, então quem atende o usuário fala como o Gympass, eu que sou UX Writer escrevo o aplicativo como o Gympass, então a gente tem que encontrar essa mesma forma de falar, né? Essa personalidade tem que ali circular todas essas interfaces. Com o pessoal de vendas. O pessoal de vendas a gente trabalha junto em algumas atividades e workshops que a gente faz para definir novas linguagens, alguns materiais e tal, e diretamente a gente faz esse tipo de interação, sei lá, periódica, não é o tempo todo, mas a gente não lança nada sem que estejam todas essas bases dentro da empresa cientes e de acordo. A gente precisa que todo mundo esteja se falando o tempo inteiro. E muita coisa que a gente tem dúvida, por exemplo, a gente acessa a área de vendas, a gente acessa a área de operações, a gente está construindo um glossário, por exemplo, que é colaborativo, porque a gente tem termos dentro da empresa que dentro de operações usa para uma coisa, dentro de design usa para outra coisa. Então, são trabalhos que a gente tem que fazer junto o tempo inteiro. Se a gente não tiver bem colado com essas outras áreas, a gente vai falar coisas que significam coisas diferentes para elas, para a gente de uma coisa, para elas de outra coisa. Então, é mais essa conversa mesmo ser periódica, incluir essas outras áreas em atividades de comunicação para que elas sejam, de fato, incluídas nas decisões e deixar todo mundo ciente de tudo que está acontecendo o tempo inteiro. Legal. Harold, alguma colocação? Não, eu acho que é por aí mesmo. O lance é você ter a disponibilidade cultural de deixar esse trabalho colaborativo acontecer, entendeu? Eu acho que essa é a grande... E assim, às vezes a gente não vai conseguir na velocidade que a gente quer as coisas, né? A gente não vai conseguir as conversas na frequência que a gente quer, e tudo bem também. O importante é só que esse canal esteja aberto, que a gente, vez ou outra, consiga de fato, e que a gente não deixe de fazer esse tipo de interação, porque senão aí vai dar problema lá na frente, né? Inevitável. Legal. A Simone, ela está perguntando quais as métricas que usam no X-Writing para mostrar as melhorias de um produto. A gente tem alguns exemplos de coisas que funcionam. Uma coisa que eu acho que é muito funcional para a gente é quando dentro do CX a gente tem menos ligações para relatar um problema, por exemplo. Vamos supor que eu tinha um problema no checkout e eu resolvi por meio do texto. E esse problema antes tinha muita ligação lá no pessoal do suporte. Quando eu mudei o texto, eu comecei a ter menos ligação no suporte. Então, para mim é uma métrica de sucesso. Significa que meu texto ajudou a resolver um problema. Outra coisa que a gente faz bastante lá no Gympass e que funciona pra gente. A gente faz bastante pesquisa. Teste de usabilidade e pesquisa mesmo de fato com o usuário. A gente faz grupos, tipo focus group e coisas assim. A gente passa com eles as mudanças que a gente está colocando no aplicativo para ver se a linguagem está fazendo sentido ou não. Se passa ali pela galera, pela maioria das pessoas, sinal que tá rolando, né? Que a evolução tá sendo legal. Se não, aí a gente volta e refaz. Então, são pequenas coisinhas ali que no montante pra gente fazem muita diferença como métrica mesmo. Bacana. Uma pergunta do Thiago é o seguinte: como que vocês veem o impacto do X-Writing na indústria 4.0? Cara, eu acho que o UX Writing hoje
é uma área que está crescendo muito e eu acho que vai crescer ainda mais. Eu acho que cada vez mais essa coisa de personalidade vai ser o que vai fazer a diferença nas relações das pessoas com as marcas, com os robôs, com tudo isso. Então, trabalhar pensando em personalidades diferentes, criar relações com os usuários, independente do que seja, é o que vai fazer a diferença. Hoje, as pessoas, elas se envolvem com as marcas, né? Deixa de ser só, tipo, eu vou comprar alguma coisa e beleza. Não, eu admiro uma marca, eu quero me relacionar com aquela marca, porque a marca me dá conteúdo, além de, sei lá, pensar somente numa conversão. Então, UX Writing tem um super papel nisso, né? Ajudar essa coisa da personalidade, de deixar essa relação mais gostosa mesmo, sabe? De deixar de ser somente uma compra e ser uma conversa. Sim, eu acho que a gente teria que aprofundar um pouco o que o Thiago quer dizer com indústria 4.0, né? Porque pode ser um conceito aí mega amplo para a gente explorar, né? Mas algumas coisas que são princípios assim do 4.0, a comunicação entre dispositivos, e aí esses dispositivos têm as suas linguagens próprias, tá? Mas vai ser muito mais relevante, porque para a gente entender o cenário, né? Hoje dizem que a gente tem aí em torno de 20 bilhões de dispositivos conectados. Em 2015 não eram, acho que eram 4 bilhões de dispositivos conectados. E a tendência é que até 2025 a gente chegue em 50 bilhões de dispositivos conectados, e hoje a gente tem metade das pessoas do planeta conectada na internet. A tendência é que até 2030 a gente tenha 100% do planeta. 8 bilhões de pessoas, vai dobrar o número de pessoas conectadas na internet. Então, tipo, imagina todos esses dispositivos se conectando e eles precisam, em algum momento, se conectar com você, conversar com você. Então, olha o potencial gigantesco de mercado que tem, potencializado pela indústria 4.0. E aí a gente tem que tomar um cuidado também com o lance de entender tendência e tudo mais. Em 2015, um dos principais blogueiros aí de UX do mundo, assim, um dos caras que eu mais admiro e tal, escreveu um texto falando que os aplicativos iam acabar porque o que a pessoa queria, na verdade, era a notificação que aparece na tela do celular dela e tal. E, na verdade, de 2015 para cá, o número de aplicativos multiplicou absurdamente, entendeu? Então, aquilo lá não se concretizou, pelo menos ainda. Pode ser que ele esteja certo para o futuro, mas ainda não se concretizou. Então, a gente tem que ficar olhando para onde que o mercado está indo, né? Com certeza, tem essa importância das conexões de pessoas e dispositivos, que isso não vai mudar daqui para frente, é uma máxima, mas tem também a chegada da voz, né? Então, como é que o UX Writer vai se adaptar para esse mercado? Porque, com certeza, é infinitamente mais fácil eu falar uma coisa que eu quero do que ter que ir lá, escrever, apertar vários botões e tal. O suprassumo, a gente vive igual o Tony Stark, que vive lá nos Vingadores, né? Jarvis, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Isso aí é infinitamente mais prático, entendeu? Então, para mim, é um mercado em ascensão gigante. E mais importante do que a indústria 4.0 em si, é o entendimento das marcas do UX, da importância da experiência do usuário. E aí tem um mercado que ainda, se vocês olharem, as empresas que fazem isso com excelência, são pouquíssimas. Então tem um mercado gigante para ser explorado ainda, para trazer UX para o mercado, assim como um todo. Total. E é um mercado que está muito, muito quente mesmo. As oportunidades não param de aparecer. E cada vez aparece mais área nova dentro de UX, coisas que a gente nem imaginava que ia existir. Exatamente. As coisas estão acontecendo bem rápido. Linkando nisso, eu vou puxar a pergunta do Henrique e do Maurício, que eles estão perguntando como que funciona, o que vocês aconselham para quem está migrando para essa área de UX Writing. Sobre criação de como começar um portfólio, quais os conhecimentos que podem ajudar, como que funciona essa migração para começar a trabalhar com experiência do usuário. O que eu recomendo, além de estudar a área, claro, é conversar com as pessoas que já estão na área. Essa é uma área que as pessoas
de verdade são muito empáticas, elas se ajudam muito. Então, adiciona no LinkedIn, manda mensagem, chama para um café. Sério, isso funciona muito, as pessoas se ajudam muito. É o tempo inteiro a gente se falando, gente que você nem conhece virou seu amigo pelo LinkedIn, sabe? A gente faz isso o tempo inteiro mesmo, assim. Tem muito material disponível na internet hoje, muito mesmo, e ficar de olho no LinkedIn, por exemplo, segue tudo que é empresa de tecnologia. Fica de olho no que elas falam, no vocabulário que elas usam, o que se conversa nesse mercado. É muito importante entender essa coisa da linguagem da área mesmo. Hoje a gente tem a sorte de ter muito evento, inclusive muito evento gratuito, evento online como esse que está acontecendo agora. De verdade, as pessoas estão se ajudando muito nessa área e se disponibilizando muito a entregar conteúdo mesmo. Então, consumir esses conteúdos, ir nos eventos e falar com as pessoas. O mais de todos é falar com as pessoas. Estudar, óbvio, tá igual falar com as pessoas, mas fala com as pessoas, que isso ajuda muito, muito mesmo. As pessoas dão o caminho das pedras, elas te direcionam, elas te mentoram, elas te indicam um monte de material, livros, conteúdos, enfim. E ter essa ajuda pessoal de pessoas que já estão dentro da área faz muita diferença. Eu ia comentar sobre a construção do portfólio. Tem duas coisas que eu tenho visto aí no mercado que eu acho que vale a pena, né? Claro, ninguém gosta de trabalhar de graça, mas uma opção que você tem é construir projetos para empresas que já existem e divulgar eles, entendeu? Você não trabalhou para eles, trabalhou basicamente de graça, mas aí você divulga e vê o que acontece. Tem um caso emblemático aí lá em 2018, acho que foi, um jovem de uma escola de artes lá dos Estados Unidos, ele redesenhou o Apple Music, né? E repensou assim, todo como seria as telas, interface e tal, e comunicação. E, cara, ficou tão bom, mas tão bom, que esse cara foi assediado por grandes empresas assim do Vale do Silício, absurdamente. Então, hoje você tem a disponibilidade de fazer isso. E na mesma linha, às vezes você pode pegar, ir atrás de marcas que você gosta, né, que você tem visto que não estão fazendo um bom trabalho assim, de consistência e tudo mais, propor uma solução e enviar, entendeu? E aí, quem sabe alguém lá dentro da empresa vê e vai achar interessante, você começa aí um trabalho de construção de portfólio, entendeu? Acho que hoje... É um exercício muito legal para quem está querendo migrar, pegar aplicativos que usa e redesenhar a experiência. Tem alguma coisa que você não está gostando desse aplicativo? Redesenha. Vê como você faria, como você melhoraria. Só esse exercício já te coloca à frente de bastante gente. Já te dá uma visão de experiência, de UX mesmo, muito legal. É o que a gente faz o tempo inteiro, né, no trabalho. Então, é sentir na prática como funciona mesmo. Sim, sim. Bacana. Antes de ir para a última pergunta e as recomendações, queria fazer uma observação, que hoje a gente está no 3º dia de live e todas as pessoas que vieram falar aqui, bater um papo com a gente, falaram a mesma coisa. Gente, adiciona no LinkedIn, faz pergunta, e é uma coisa que para mim estava totalmente fora da realidade. Faz muito sentido, e cada dia que está passando, cada conteúdo que a gente está vendo está fazendo mais sentido isso. É perguntar, questionar. As pessoas estão muito mais acessíveis, né? Estão muito mesmo. Sim. Não, é fantástico. Nesse mercado de design, para mim, é particularmente bizarro, assim, porque eu me formei engenheiro, trabalhei com finanças. Quando eu fui para a área de design, existia comunidade, todo mundo se ajudava, e a galera todo mundo chamava um outro e tal, e é um negócio assim, meio mind-blowing, assim. Uhum. É muito legal. É muito fora da minha realidade, eu Suzana, tô achando fantástico. Antes de terminar, eu lembrei de uma coisa que eu queria entender com você se tem alguma coisa parecida aqui no Brasil. Eu lembro que eu tive a oportunidade de ajudar a construir uma escola nos Estados Unidos, e lá eu produzia material, construía histórias, storytelling para a escola e tal.
e tinha ótimas ferramentas para te ajudar a escrever um texto melhor. Tipo assim, tem o Grammarly, que ajuda nas correções gramaticais, tem o Flash Kincaid, que é um teste de dificuldade de linguagem e tudo mais. No Brasil, existe alguma coisa parecida? Tem algumas ferramentas, tem ferramenta que vê gramática, tem ferramenta que vê se a sintaxe do texto está funcionando, tem ferramenta até de acessibilidade, para ver se seu texto está minimamente acessível. Essa de acessibilidade é legal, mas as outras, na prática, assim, você acaba não usando tanto, porque se, por exemplo, vamos voltar para o exemplo do Enjoei, né? O Enjoei, eles têm licença para escrever várias coisas gramaticalmente errado, mas que para eles é o certo e faz todo sentido. Imagina se você joga na ferramenta de gramática, ela vai te corrigir, né? Então, Exatamente. no final das contas, o que tem que te guiar mesmo é o seu guide, né? O seu guia de conteúdo ali. A sua forma correta de escrever dentro daquilo que você propôs. Se você joga nas ferramentas, às vezes não vai estar tão dentro da sua voz como marca, né? Legal, legal. Vamos à pergunta do Rodrigo. Ele perguntou o seguinte: em média, qual o tamanho do time de UX e se existe uma hierarquia? Existe hierarquia, sim. A gente tem managers, a gente tem leads e a gente tem... assim, isso muda de empresa para empresa, né? Mas geralmente tem o manager, aí embaixo do manager tem os leads de áreas e aí tem as áreas específicas, tipo os product designers, os UX writers, tem os UX researchers, são pequenos núcleos, né? A gente chama de chapters. Mas sobre tamanho, isso também é muito variável. A gente tem empresas que têm times gigantescos e funciona super bem. A gente tem empresas que têm times super pequenos e também funciona muito bem. Quando eu entrei lá no Gympass, eu era a única UX writer. Tinha uma par que trabalhava comigo, que ela trabalhava na parte de tradução especificamente, e eu cuidava da parte de criação de conteúdo, estratégia de conteúdo, e nós duas juntas como em pé, assim, a estrutura, né, os processos e tudo mais. E funcionou muito bem. Hoje nosso time cresceu, mas o que eu quero dizer é que o tamanho de fato independe, né? Se começar com uma pessoa e essa pessoa pegar firme, criar os guias, os roteiros, os materiais de pesquisa, tudo muito bem organizado e conseguir vender isso dentro da empresa, evangelizar todos os times, animal, assim, vai dar certo. O negócio é dar visibilidade para a área, mostrar o valor da área para a empresa, que aí é inevitável que o time cresça e que a proporção, as demandas, tudo cresça na mesma proporção. Ótimo. Bacana. Agora vamos às recomendações. O pessoal está pedindo livros de cabeceira que você acha que foram fundamentais para você. E recomendações também de plataforma de chatbot. Tá, plataforma de chatbot eu não sei de cabeça. Quem pediu pode me adicionar no LinkedIn e me mandar uma mensagem que depois eu vou procurar certinho e aí eu mando de volta. De livro de cabeceira, tem um livro que não é de tecnologia, não tem nada a ver, mas é um livro que me fez entender que a comunicação tem que ser inclusiva, que chama Preconceito Linguístico, de um cara que se chama Marcos Banho. Nesse livro, ele quebra todos os paradigmas de que a linguagem tem que seguir a culta para todos os grupos e que pensa que a nossa língua, as pessoas que falam, que conversam, que usam a nossa língua são pessoas vivas, certo? Por que nossa língua tem que respeitar regras que são mortas? Não faz sentido, né? Então, a língua tem que acompanhar, né? Tem que mudar junto com as pessoas que estão falando essa língua. Então, e esse livro fala exatamente disso. É muito legal. É um livro super fácil de ler, super didático e traz muito para a realidade isso de que a língua é viva e ela se adapta. Ela se adapta aos grupos, ela se adapta a quem está falando. Gramaticalmente, óbvio, a gente tem que seguir algumas coisas, mas não é a gramática, norma culta não faz sentido para todo mundo e tá tudo bem. Então, e
usar esse livro hoje na minha carreira, usar esse livro na minha carreira hoje, é muito legal, porque se eu falo tanto de personalidade para uma marca, a língua tem que acompanhar isso. E a gramática, a norma vai fazer sentido dentro dessa personalidade? Eu tenho que ter absolutamente todas as regras, eu tenho que ser formal? Eu não sei, às vezes não. E tá tudo bem quebrar algumas regras se fizer sentido para minha linguagem, se fizer sentido para o meu usuário, se eu conseguir conversar melhor com ele. Então, esse livro para mim é demais, assim, muda a forma de entender a língua mesmo. Legal. Tem mais um livro que é muito legal, que chama How to Make Sense of Any Mess. Ele fala de arquitetura da informação e de como a gente tem que retomar para a gente o tempo todo o entendimento de que a informação não é uma coisa, ela não é objetiva. Então, esse arranjo de coisas é o que faz a diferença para o usuário. É muito legal. Ele fala uma hora de que se eu pegar o meu livro preferido e jogar no chão todas as palavras e rearranjar, ele não é mais meu livro preferido. Legal. Então Thiago, sempre... para você repetir o nome. How to Make Sense of Any Mess. Eu posso mandar no chat o nome? Mais fácil. Claro. Pode. Legal. Tem alguma indicação, muito legal. Harold? Sim, não na área de UX Writing, mas eu recomendo o livro, deixa eu lembrar que ele acabou de sair em português, Donald Miller, deixa eu ver, livros da Amazon, tá aqui. Bom, em inglês é Story Brand, tá? Building a Story Brand, que é como você constrói uma história de marca. Então, ele vai falar muito da construção, de storytelling e tal, como que você vai construir a história de marca e tal. Eu acho que isso é bem relevante para a comunicação. E dali, como essa é uma parte fundamental da construção da personalidade, como a Suzana falou, a partir dali fazer UX eu acho que vai ficar muito mais fácil. E aí eu acho que vale a pena também, como a gente está falando de comunicação, né, tipo, apesar de o tema ser UX Writing, a gente está pensando comunicação, como se comunicar e tudo mais, eu acho que vale a pena explorar um pouco dos materiais da Escola de Toronto de Comunicação. E na Escola de Toronto teve vários autores interessantes, tipo Marshall McLuhan, e mais recentemente Pierre Levy, e o Pierre Levy tem um livro chamado Cybercultura. São livros assim, não são diretos de como fazer texto, mas eles têm uma visão assim filosófica, histórica do impacto das mídias na nossa vida, que eu acho que vai abrir a cabeça de vocês aí sobre o mundo que a gente está vivendo. Faz sentido. Legal. Por aqui encerramos, Harold. Valeu. Então, muito obrigado, Suzana, por ter compartilhado aí sua sabedoria, foi sensacional. Eu aprendi demais aí, vou construir a pessoinha da minha marca agora. Muito bom. Depois me mostra. Eu tinha parado para pensar nisso. Animal. Obrigada pelo convite, foi muito legal. Valeu, eu que agradeço, a gente que agradece a disponibilidade. Pessoal, como a gente falou antes, né? A gente tem uma novidade para trazer para vocês. Amanhã a gente vai anunciar essa novidade, então fique de olho, compartilhe, chame seus colegas para saberem o que vai rolar aí de novo, a nossa parceria com a Edevo aí. E, Thaís, muito obrigado por ter moderado o painel, obrigado por todo mundo que assistiu e até amanhã. Eu que agradeço, gente. Boa noite e até amanhã. Valeu.